Bom dia! Tá começando mais um boletim aqui no Link Esporte Clube. Segunda-feira, final de semana teve muita coisa, teve muito futebol. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, teve estreia aí da Série B também. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Você tá me assistindo? Aproveita, já curte a nossa live, comenta aqui também qual que é seu time, da onde você fala e se inscreve no nosso canal, tá? Se inscreve que é importante e não deixa, claro, de ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver resenhando, trocando uma ideia sobre futebol, sobre o seu time, você vai ser acionado para participar com a gente. E olha, eu já quero começar falando de Campeonato Brasileiro, porque vocês sabem, eu já falei mais de uma vez aqui, que eu adoro esse campeonato, porque tudo pode acontecer. Um time, a gente viu ano passado, né? O Botafogo ficou aí mais da metade do campeonato no primeiro lugar, vencendo o campeonato, e aí no finalzinho deixou escapar. Então eu gosto muito do brasileiro, porque ele é cheio de surpresas. E falando em surpresa, bom, esse final de semana foi regado dela, viu? Ontem a gente estava por aqui no Link Esporte Clube. Se você já acompanha a gente, já acompanha a nossa programação, sabe que eu estava aqui na apresentação, no plantão esportivo de Palmeiras e Flamengo, jogo que aconteceu lá no Allianz Parque às 4 horas da tarde, na voz do Ennio Ricanello. Ele estava aqui contando essa história para vocês, narrando esse jogo, e o Frank Forte estava aqui nas reportagens. A gente também estava com um convidado para lá de especial, comentando esse jogo, que era o Pedrão Fute, e a gente transmitiu essa partida incrível para vocês. Eu vou dizer, se você gosta de futebol, meu amigo, se você gosta de show de bola e não viu o jogo de ontem, você perdeu. Mas calma que eu vou te atualizar do que aconteceu, viu? O primeiro tempo foi tímido, né? Entre Palmeiras e Flamengo, os dois times não estavam ali apostando muito, né? Entrando muito, estavam cautelosos, porque são dois dos grandes elencos, dos grandes times do Brasil. E claro que cada bola errada que sobrasse poderia ser gol. É isso aí, mas o segundo tempo, eu vou dizer, acabou o medo, viu? O Tite fez mudanças, o Abel fez mudanças, e aí os dois times foram pra cima, tiveram grandes chances. O Palmeiras atacando mais confortável, porque estava em casa, é claro, mas o Flamengo não deixou de segurar e aproveitar as bolas que sobravam ali. E olha, tiveram chances incríveis com o Pedro entrou, o De La Cruz, olha, foi um jogaço, mas só faltou uma coisa, o gol. Pois é, não teve o gol. Eu acho que o grande campeão aí do jogo de ontem foi a parte defensiva dos dois times, que não deixou a bola entrar em nenhum momento, mesmo no ataque dos dois times, tendo craques, Endrick de um lado, Pedro do outro, enfim. Foi um jogaço, acabou 0-0, né? Os dois times garantiram aí 1 ponto no Campeonato Brasileiro, e a gente daqui a pouquinho vai ouvir o que os técnicos acharam disso, porque, por exemplo, o Flamengo não entrou com o Pedro logo no primeiro tempo. O Tite e o César Sampaio, que é o auxiliar técnico do Tite, falaram o porquê dessa escolha, explicaram também para a torcida, porque a torcida fica assim, como assim? Você vai poupar contra o Palmeiras? Tem certeza? Mas ele explicou o porquê que ele tomou essa decisão. Mas antes de eu chamar Abel Ferreira, de eu chamar o senhor Tite, eu quero chamar as escalações, só para você ter uma noção de como que os times entraram em campo ontem nesse jogaço, ó. O Palmeiras de Abel Ferreira foi com o Everton no gol, o Moreno, Endrick, Mike, Luan, Gomes, Piquerez, Rafael Veiga, Murilo, Richard Rios e Lopes. Esse foi aí o time titular que entrou ali logo no primeiro tempo com o Abel, os jogadores selecionados, né? Muita gente falando, o Abel vai entrar com 3 zagueiros, tá com medo, né? Não vai atacar muito, mas não foi bem assim que aconteceu não, viu? Ó, o Palmeiras não, o Flamengo passou grandes sufocos ali durante a partida. Por outro lado, o Tite levou o Rossi no gol, o Rossi que fez uma partidaça ontem também, defesas incríveis, né? O Varela, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric, Alan, De Arrascaeta, o Léo Araújo, Carlinhos e o Bruno Henrique. Esse aí foi o time escalado pelo Tite ontem para entrar em campo, destacando aí o Fabrício Bruno, um zagueiraço. Gente, posso tá aqui me precipitando, mas pode ser considerado sim um dos melhores, talvez o melhor zagueiro aqui atuando pelo futebol brasileiro. Fez uma partida incrível ontem, o Fabrício Bruno, e quem estava lá assistindo?
Quem estava lá assistindo Palmeiras e Flamengo? É, o técnico da seleção, o Dorival, o papai Doriva, estava lá de olho, junto com o filho dele, vendo esse jogo importantíssimo, porque ele fica de olho aqui nos campeonatos nacionais e sempre tira os melhores jogadores para levar para a seleção, né? Lembrando que daqui a pouquinho tem Copa América e ele já vai falar quem que serão os escolhidos para representar o Brasil aí nessa próxima fase. E, como eu prometi, vamos ouvir então os treinadores sobre essa partida, começando pelo Abel Ferreira, porque é a segunda partida sem vencer, em casa. A outra partida perdeu para o Internacional por 1-0, tudo bem, foi lá em Barueri, mas mando de campo do Palmeiras, jogo importante para o Palmeiras conquistar 3 pontos, não conquistou, o Internacional que vinha de irregularidades conseguiu aí marcar um gol, e aí empatou também ontem com o Flamengo em casa, né? Então tem que tomar uma atenção porque são pontos consideráveis e que podem fazer muita falta pro Abel lá na frente do campeonato, porque eu já falei que todo ponto importa no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ouvir o Abel Ferreira sobre esse assunto. Já vi que o teu companheiro aí ficou chateado com a pergunta. Eu respondi à sua pergunta, ou não? Você perguntou-me se lá na frente esses 4 pontos podem fazer diferença. Eu disse, pode. E claro, a sua pergunta, fizemos uma alteração, tiramos o Lázaro e metemos o Luá. Muitas vezes nós achamos que a construção do jogo começa na frente, mas ela começa primeiro atrás para chegar à frente. E vocês sabem, eu mudo com muita facilidade, gosto muito, como já vos disse, da saída a 3. E acho que a grande diferença, na minha opinião, foi jogarmos aqui em casa, com a nossa torcida, com o nosso ambiente, com a emoção vinda de fora. Por exemplo, o Internacional teve muito mais posse de bola que teve, por exemplo, o Flamengo aqui. Já vos disse, é uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil, porque o palco tem que ser... tem que estar completo, como vocês viram. Mas sim, vocês também sabem que o Loá fez um excelente Paulistão. E como disse ao teu colega há pouco, muitas vezes nós achamos que meter mais um centroavante ou mais um ponta, que a equipa fica mais consistente, e não é isso que a gente vê. Há outras maneiras de defender, vocês viram como é que o Real Madrid passou à fase seguinte, não é? São jogos muito equilibrados, jogos entre equipas grandes, e foi aquilo que eu senti hoje. Sim, queríamos muito vencer, acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. É isso aí, o Flamengo não é mole não, o Abel falando da importância aí de competir contra o Flamengo, né, que foi um jogo duro, e aí falou também das decisões, de quem ele resolveu levar ali dentro de campo. Aparentou ali estar um pouco irritado com a pergunta inicial, que era sobre a falta aí, né, desses pontos. Foi sucinto, falou sim, vai fazer falta lá na frente. É isso, Abel Ferreira falando aqui um pouquinho sobre esse jogo. E do outro lado tem o Tite e o César Sampaio, que explicaram o porquê que não entraram com jogadores tão importantes como o Pedro logo no início da partida. Vamos ouvir o Tite. Quanto a não iniciarmos com o Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, o acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente iniciamos com outros atletas que no nosso entendimento também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, sim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor. Entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área.
que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é botar, competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido uma hora. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Então tá aí o Tite falando por que ele poupou alguns jogadores, que não foi uma decisão dele, foi uma decisão aí da parte médica do Flamengo, da fisiologia, decisão importante, né? A gente sabe que tem que ser respeitado, porque senão, como o próprio Tite falou, você perde um jogador aí por besteira por 5 ou 6 partidas, e aí sim você enfrenta um problemão. E já que a gente tá falando em fisiologia, problemão, eu quero falar de quem? São Paulo Futebol Clube, a gente sabe que é um time que tem grandes problemas com a fisiologia, sempre tem jogadores machucados, realmente a diretoria reestruturou, comprou novas máquinas o ano passado, fez uma reestruturação na fisiologia do São Paulo, mas parece que ainda não melhorou, né? Muitos jogadores ainda se machucam por besteira, e não por besteira, né? Mas poderia ter, por coisas que poderiam ser evitadas, né? Problemas musculares, como que o Tite fala, né? Fadiga, que geram aí uma coisa maior, né? Uma lesão maior no atleta dentro de campo, e tira esses atletas por 5, 6 rodadas aí. Isso é muito importante, você ter uma fisiologia boa. Mas o São Paulo não teve problema ontem, viu? O São Paulo também entrou em campo contra o Atlético Goianiense e venceu, por 3-0. O São Paulo, que estava sendo treinado pelo Milton Cruz, que é o auxiliar técnico, já que o Carpini foi demitido na última semana, e também que tem técnico novo que assistiu o jogo e também que vai estrear já na próxima rodada, né? Que é o Luiz Ubeldia, o técnico argentino que treinava a LDU de Quito no ano passado, venceu a Sul-Americana, né? Em cima aí do Fortaleza, fez um grande trabalho na LDU e é um técnico jovem de 43 anos, né? A gente vai falar muito sobre o Ubeldia hoje, meio-dia, eu e Frank Fortes. A gente vai trazer todas as atualizações. Tem até um videozinho dele aqui no aeroporto que daqui a pouquinho eu vou passar para você. Mas antes, eu quero falar com você, torcedor do Tricolor Paulista, porque o São Paulo garantiu 3 pontos importantes, 2 rodadas sem vencer já aí no Campeonato Brasileiro, e o Milton Cruz conseguiu vencer por 3-0. É muito importante essa vitória, 3 pontos para o São Paulo, graças a Deus, né? O torcedor respira aliviado. E antes de eu chamar a sonora do Milton Cruz, porque é importante a gente ouvir também, ele acabou entrando com um esquema parecido com o do Carpini, 3 zagueiros, mas com opções diferentes, né, ali nos lugares, e o time jogou bem, assim, o São Paulo fez uma excelente partida. A gente vai ouvir, então, ele daqui a pouquinho, mas antes eu quero chamar a escalação primeiro do São Paulo, do Tricolor, O auxiliar técnico Milton Cruz entrou com o Rafael no gol, o Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, o Wellington, Caleri, Luciano, André Silva, Alisson, Alan Franco e Pablo Maia. Esse aí são os jogadores que o Milton Cruz decidiu usar ontem contra o Atlético Goianiense. Por outro lado, o Atlético Goianiense também teve seu time escalado com Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alex, Guilherme Romão, Rony, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz, Shailon, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Esse aí, o time do Atlético Goianiense, que acabou perdendo em casa para o São Paulo. Bom, e como prometido, a gente já vai ouvir o Milton Cruz, porque tá todo mundo assim, gente, o Carpini ficou 2 rodadas sem vencer, o que estava acontecendo, e agora o time vai e joga muito bem com o Milton Cruz. Ele fez milagre? O que o Milton Cruz fez de diferente, pelo amor de Deus? E ele vai falar, vamos ouvir ele rapidinho aqui. Agradecer a diretoria, né, o presidente, Belmonte, o Rui, Chapecó, que está aí, Nelsinho, Muricy, que confiaram no meu trabalho, e a gente sempre dá o melhor para o São Paulo, né? Eu estou aqui para ajudar o São Paulo no que for preciso, ao momento que for, sempre fui assim, nunca fugi, e
sobre a partida e os jogadores também que entenderam o que era a nossa intuito de jogar do jogo, planejamos o jogo e cumpriram direitinho toda a risca do que foi traçado. Então acho que isso aí ajudou bastante e se empenharam do começo ao fim. Acho que nós fizemos um excelente primeiro tempo. No finzinho do primeiro tempo que nós demos algumas bobeadas, mas a equipe foi bem coesa, bem firme, todo mundo querendo essa vitória, né? Primeira vitória fora de casa, né? O ano passado acho que nós tivemos uma, né? Esse ano já fizemos uma fora de casa. Espero que seja uma de várias aí que possa... Tá aí o Milton Cruz, então, falando que, na verdade, o que mudou ali no São Paulo, né, em campo, foi culpa dos jogadores, foi o empenho deles que trouxe esse resultado, segundo o Milton Cruz. Os jogadores, então, que estão aguardando aí o começo de treinamento com o Zubeldia, mais uma vez, né, o técnico fica aí, assina contrato com o São Paulo até o fim de 2025, tem 43 anos, é argentino, tem um futebol de muita transição, um futebol que busca, gosta da posse de bola. Vamos ver o que ele vai fazer com as peças que ele tem em campo e à sua disposição no São Paulo, né? Bom, tem um videozinho aqui do Zubeldia, porque ele chegou ontem aqui em São Paulo, foi recepcionado por muitos fãs do Tricolor e alguns colegas nossos nas redes sociais postaram ali essa recepção e umas perguntinhas que o Zubeldia acabou respondendo. Então, vamos ouvir também o novo técnico de São Paulo, que ainda não foi apresentado, mas respondeu aí à imprensa e aos fãs que estavam esperando por ele no aeroporto. É o maior desafio da sua carreira até o momento? Claro que es un grandísimo desafío por lo que es Sao Paulo, por todo lo que ustedes saben, pero cada club que me ha contratado ha sido un desafío importante y poner a uno por encima de otro no está bien. Desde ya repito que es un desafío hermoso por la dimensión, por lo que es el fútbol brasilero. Salí campeón en Sao Paulo y volví a la nube. Y bueno, para mí es muy importante estar acá y estoy muy feliz. Tá aí então o Zubeldia, que está agora no comando do São Paulo Futebol Clube, ele que já tinha sido procurado uma vez pelo Tricolor Paulista, mas de primeira aí não mostrou muito interesse, né? Causou um burburinho aí entre a diretoria e ele, mas agora tudo resolvido e ele chega aí pro comando do São Paulo Futebol Clube. E a gente falou de São Paulo, falou de Palmeiras e não poderia deixar de falar de Timão, Corinthians. O Corinthians também competiu aí, jogou pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas no sábado, não no domingo, e perdeu. Pois é, que fase. O Timão tá mal no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Bragantino aí por 1-0. Já vou chamar a escalação do Timão também, pra gente dar uma olhada em quem o Antônio Oliveira confiou para entrar em campo. Muita gente falando, não, o Antônio Oliveira tá poupando, né? Poupou para entrar em campo, mas ele na coletiva depois deixou claro que não, que ele usou quem ele acha que tá jogando bem. E ele então decidiu usar Cássio, Mateuzinho, Félix Torres, Raul Gustavo Hugo, Ranieri, Fausto Vera, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Pedro Henrique e Pedro Raul. Esse aí os jogadores que o Antônio Oliveira utilizou para entrar em campo. Por outro lado, o Bragantino utilizou também os seus jogadores. A gente já vai subir a arte aqui do Braga, mas antes eu vou... já tá aqui, então já vou mandar aqui para vocês, ó. Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, usou o Cleiton, o Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido, Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez, Gustavo Neves, Bruno Gonçalves, Sacha e Vitinho. Esses jogadores aí, usados pelo Pedro Caixinha, time importante, elenco forte aí que já joga há um tempo, um esqueleto bem definido, sabe como jogar junto, é bem entrosado dentro de campo e venceu o Timão, né? O Bragantino que jogou lá no Nabizão, em casa, em Bragança Paulista e conseguiu garantir 3 pontos importantes. Por outro lado, o Corinthians tem uma fase muito ruim
mesmo aí no time, né? Os jogadores não estão conseguindo render, não estão conseguindo atacar efetivamente. Já é um problema que a gente vem acompanhando há um tempo, essa falta de efetividade do Corinthians lá na frente, no ataque, né? Pode até chegar algumas vezes, mas muito pouco efetivo, né? Não incomoda tanto o time. Falta mesmo fundamento para colocar a bola dentro do gol. E aí acho que é importante a gente ouvir o Antônio Oliveira, porque o torcedor do Corinthians não está nada satisfeito em como está se desenrolando o campeonato nesse momento. E é importante a gente ouvir também o treinador do Corinthians. Então vamos ouvir o Antônio Oliveira. Boa noite. Eu vou repetir mais uma vez, eu não poupei. Portanto, foi aquela equipa que eu achei que é a melhor para este confronto. Portanto, depois é evidente que há um início de campeonato, portanto quem seguiu também já a minha trajetória já o fiz isto noutro clube, que nesse ano até acaba por chegar a finais de 2 Copas e uma acaba por vencer, portanto este não é virgem naquilo que eu estou a fazer. Sempre que eu digo que todos os jogadores são importantes, é algo que eu realmente sigo à regra, porque muitas das vezes nós dizemos, mas nós não colocamos isso em ações. Portanto, para mim todos os jogadores são importantes, e aqueles que eu achei que hoje estavam mais disponíveis fisicamente, mais emocionalmente, para poder dar resposta de um jogo extremamente competitivo, como é jogar contra o Red Bull, acho que deram uma resposta boa. É evidente que o futebol é feito de detalhes, o adversário faz um remate à baliza, faz um golo, mas o que conta no futebol são quem marca. É o diferencial entre os golos marcados e os sofridos, e nessa perspectiva acabámos por ser penalizados, e nessa perspectiva também temos que trabalhar cada vez mais para havermos de ganhar uma equipa de Série A, com certeza. Com certeza, com toda certeza, o Tonhão da Fiel, que eu não sei mais se é tão Tonhão assim, precisa trabalhar muito mais esse elenco, viu? Porque o Corinthians está deixando muita gente irritada, principalmente a diretoria. E olha, falamos aí de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Vamos dar um girão aí pela rodada pra gente ver quais foram todos esses resultados. Se você por acaso não torce para algum desses times que eu acabei falando mais um pouquinho aqui, fica por aqui porque eu vou dar um giro, né, trazer os resultados. Você perdeu algum jogo, perdeu algum resultado? Eu vou te falar rapidinho aqui como é que tá tudo, ó. O Fluminense venceu o Vasco nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro por 2-1. O Grêmio venceu o Cuiabá 1-0. O Bragantino venceu o Corinthians, acabamos de falar sobre isso, 1-0 também. O Galo e o Cruzeiro se enfrentaram no sábado, clássico mineiro. E olha, o Galo atropelou o Cruzeiro, viu? Eu falo atropelou, assim, com muito cuidado, né, com muito respeito, para não usar uma palavra pior, porque foi um atropelo mesmo, viu? O Galo marcou 3-0 em cima do Cruzeiro, muito superior a elenco dentro de campo. Então, garantiu 3 pontos importantes. O Cruzeiro que tem que ficar atento. Teve também clássico na Bahia. O Vitória e o Bahia se enfrentaram no Barradão. O jogo terminou empatado em 2-2. O Vitória chegou a abrir 2-0 em cima do Bahia. Mas aí em 3 minutos, atenção, em 3 minutos, o Bahia fez 2 gols e aí empatou o jogo. O Palmeiras e o Flamengo ficaram no 0-0, os dois times considerados as potências do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense venceu o Internacional lá na Liga Arena, 1-0. Atlético Goianiense e São Paulo se enfrentaram. O tricolor paulista 3-0 em cima do Atlético Goianiense, como a gente já viu. E também teve jogo entre Botafogo e Juventude. E aí, meus amores, eu vou te falar. Você lembra que o Corinthians perdeu para o Juventude por 2-0. O Botafogo venceu o Juventude por 5-1. E aí também teve o jogo entre Criciúma e Fortaleza, que foi adiado por questões de agenda aí. E aí vai ter uma próxima data marcada para eles se enfrentarem no Campeonato Brasileiro. Pela terceira rodada, né? E falando nisso, já vou aí linkar a classificação. Porque esse é um momento complicado. É um momento, se seu time tá bem, você tira um print. Se seu time tá mal, você esquece. Tem muita coisa para acontecer? Tem, eu sei. Mas olha, a gente já consegue ver um desenho, viu? Ó, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro terminou assim. Primeiro lugar do Bragantino, com 7 pontos. O segundo lugar, na sequência, vem o Flamengo, com a mesma pontuação.
O terceiro lugar, o Botafogo, com 6 pontos. Na sequência, também com 6 pontos, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. No sétimo lugar, o Galo, com 5 pontos. Na sequência, o Fortaleza, com 4 pontos. E aí, também com 4 pontos, Bahia, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude. O 14º lugar do São Paulo, com 3 pontos. Na sequência, o Vasco, com a mesma pontuação. O 16º lugar do Criciúma, com 2 pontos. Lembrando que o Criciúma tem um jogo a menos. 17º lugar do Vitória, que tem 1 ponto até o momento. Na sequência, o Corinthians, o Atlético Goianiense com 0 pontos e o Cuiabá também com 0. Lembrando que o Cuiabá também tem uma partida a menos. Esses são os 2 únicos times que ainda não conseguiram nenhum pontinho no Campeonato Brasileiro. Meu povo, não tá mole não, viu? Não tá mole não. Esses foram os jogos aí desse final de semana que a gente acompanhou. Muita coisa boa aconteceu. E aí já estamos acabando, encerrando por aqui. Só dar o destaque da Série B. Porque o Santos, o Santos estreou na Série B. Esse ano o Santos vai lutar para voltar aí para a elite do Campeonato Brasileiro. E o Santos ganhou na estreia do Paysandu por 2-0, marcou 2-0 em cima do Paysandu, já garantiu seus 3 pontinhos, começou bem a competição. E aí o próximo compromisso da Série B do Campeonato Brasileiro do Santos é na sexta-feira contra o Avaí. Então o Santinho já tá se encaminhando, teve gol do Guilherme, o Guilherme que anda muito bem, eu falei pra você prestar atenção nesse jogador, porque ele cria muito, ele tem muito fundamento, ele é decisivo, então a gente segue acompanhando o Santos aqui, vamos trazer detalhes da Série B, da Série A do campeonato também. Eu vou ficando por aqui, mas não se esquece, hein? Meio-dia, daqui a pouquinho eu volto com o Frank Force pra gente trocar uma ideia minuciosa, com todos os detalhes de todos esses jogos que eu apresentei pra vocês aqui, hein? A gente vai trazer tudo sobre isso, falar muito mais também sobre o técnico do São Paulo, que deve ser apresentado aí hoje lá no CT, no Morumbi. No Morumbi não, porque... Olha, a pessoa louca aqui, na Barra Funda, porque eles treinam aqui na Barra Funda, mas lá no Morumbi que eles jogam. Ele vai ser apresentado hoje, e aí a gente vai trazer mais detalhes, né? Como foi a carreira dele, o que a gente pode esperar desse técnico, que é jovem, né? Que foi muito bem com a LDU de Quito, mas esse foi o único grande campeonato aí que ele conquistou. Também fez trabalhos importantes. A gente vai trazer um detalhamento minucioso sobre esse novo treinador de São Paulo e falar sobre os jogos, classificação, tudo que vai acontecer. Tem tanta coisa para acontecer, tanta bola para rolar. A gente vai trazer todos os detalhes. 6 horas da tarde, eu não vou estar por aqui hoje. Quem vai fechar a casinha é o Frank Fortes e o Enio Ricanello. E aí, amanhã, de manhã, 10 horas da manhã, encontro marcado com vocês aqui, viu? Combinado? Tamo junto? Então é isso. Eu vou ficando por aqui até daqui a pouco, meio-dia.